Olá, educando, educanda. Nossa aula 1, nós vamos refletir brevemente sobre a dimensão cultural humana. Então, nosso curso de licenciatura em Educação do Campo, Metodologia do Trabalho Acadêmico, Unidade 1, a ciência e o conhecimento. Aula 1, o saber humano e sua diversidade. Tema, a dimensão cultural humana. Então, compreender a cultura é importante. Por que nós temos que compreender a dimensão cultural humana? Compreender a dimensão cultural humana, de certa forma, leva a uma postura que permite perceber a nossa vida em sociedade, como é organizada a nossa vida em sociedade. E aí, a sociedade é uma fonte inesgotável de estabelecimento de regras e padrões. E aí eu pergunto, quais são as regras, quais são os padrões que você segue nesta sociedade atual? Em que sociedade nós vivemos? Não é isso, gente? Tudo são reflexões que você pode levar para o nosso chat Diálogo Vivo, que acontece toda quarta-feira, de 20 às 22 horas. E também você pode postar lá de certa forma, no fórum acadêmico, alguns questionamentos, algumas reflexões. Então, quando falamos sobre a nossa vida em sociedade, que a nossa vida em sociedade ela é uma fonte inesgotável de estabelecimento de regras, e compreender a cultura nos leva a compreender o que chamamos de diversidade, a compreender a diversidade cultural. Ou seja, a compreender os conjuntos das diferentes culturas que existem no planeta. Então, a cultura, ela representa o conjunto das distintas culturas que existem no planeta, compreende o conjunto de costumes, tradições de um povo. Há vários tipos de manifestações culturais. Quais você conhece? Então, alguns tipos de manifestações culturais são a linguagem, danças, vestuário, religião e muitos outros. Cabe você refletir quais tipos que você conhece. Então, o comportamento humano, quando você percebe, ele difere de outras espécies que vivem coletivamente. Por quê? Porque o comportamento humano é orientado pela cultura ao invés do instinto. Então, de certa forma, ao acompanhar os passos ancestrais de evolução humana, nós podemos vislumbrar os efeitos da evolução num processo de humanização, de hominização. Quais são os efeitos da evolução para esse processo de hominização? E o que é hominização? O que é que você entende por hominização? Realize anotações no seu caderno e pesquise essa questão, esse conceito de hominização. Então, o que nos fez enveredar no viver cultural, todo o processo ancestral da evolução humana, podemos vislumbrar esses efeitos nessa evolução para esse processo de hominização, que nos fez enveredar no viver cultural, sem precedentes. Então, neste percurso, a evolução cultural humana não exerceu pressão seletiva, ou seja, moldando apenas inteligência para a solução de problemas, como cognição fria. A psicologia, a psicologia humana, ela intensificou os laços afetivos. E aí nós podemos perceber isso na constituição familiar, na família. Nós seres humanos, nós temos família. Nós temos família. Então, o comportamento humano, baseado na cultura e na troca de conhecimentos, ou seja, a aprendizagem, é o que nos distingue muito das demais espécies. Você já refletiu sobre isso? É mais uma reflexão para você. Nós, seres humanos, nós temos história, nós somos seres históricos. Precisamos de história, da experiência das gerações passadas, da capacidade nós temos a capacidade de nos educar mutuamente. Então, essa questão da trajetória histórica, de que nós temos história, tem muito a ver, tem muito sentido quando a gente vai pensar na nossa família, quando a gente
tem, de certa forma, vai pensar a história dos nossos avós, nossos bisavós. Então, está muito ligado a isso. Com relação a isso também, né, da capacidade que nós seres humanos temos de nos educar, né, cabe refletir o papel da educação. Você sabe qual é o papel da educação? Né? O papel da educação é principalmente possibilitar, né, possibilitar às pessoas o acesso aos conhecimentos previamente produzidos e, de certa forma, sistematizados, né, ao longo das gerações. Isso tem muito a ver com essa questão aqui de que nós precisamos de história. Então, aqui eu vou lembrar, né, não sei se você já leu, sobre, né, Saviani, né, Demerval Saviani, que ele, né, ele é o idealizador, né, da pedagogia histórico-crítica. Essa pedagogia, idealizada por Saviani, ela é considerada um marco na educação brasileira, na nossa educação. Porém, mesmo estando presente nos documentos, nos PCNs, DCNs, LDB, a gente vai ver que na prática, muitas vezes, essa pedagogia histórico-crítica não é muito, de certa forma, ela não é muito presente no cotidiano escolar. Né? Então, essa pedagogia, ela trata principalmente, né, ela é uma pedagogia inspirada, né, no marxismo, e ela preocupa-se com os problemas educacionais, né, decorrentes da exploração do homem pelo homem. Ela, de certa forma, está muito ligada a essa questão da preocupação de formar o sujeito crítico, né, reflexivo para atuar em sociedade. Dando continuidade aqui, eu trouxe aqui uma definição de cultura, né? Cultura ela pode ser definida como um conjunto complexo que inclui os conhecimentos, as crenças, a arte, a lei, a moral, os costumes e todas as outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma sociedade. Então, né, os padrões de comportamento coletivo são adquiridos. Tudo que compartilhamos ao viver em sociedade e que podemos observar, né, que se repete na maioria dos indivíduos de nosso grupo, é resultado de um processo de aprendizagem da cultura que denominamos socialização. Né? Então, o que é que você entende por socialização? O que é socialização? Esse processo, por meio do qual o indivíduo aprende a ser membro da sociedade, nós chamamos de socialização. Referente à socialização, nós vamos dividir em socialização primária e socialização secundária. A primária está muito ligada à questão familiar, certo? É a socialização que você recebe da família, por exemplo, certo? Enquanto crianças, né? A linguagem, as regras para viver em sociedade. E na sociedade secundária, na socialização secundária, é a escola, é quando você vai para a escola, né? É o processo de introduzir um indivíduo já socializado. Então, como por exemplo, a escola, quando a criança já chega na escola, é correto dizer que ela está vazia? Não. Ela já traz uma cultura, né? Ela já vem com uma bagagem cultural. Então, cabe a nós professores, fazer esse diagnóstico com a criança, para saber a especificidade dessa criança, o que é que essa criança já traz aqui, né? Porque eu como educador, como educadora, eu aprendo com essa criança, com esse meu aluno. Então, por isso que nós falamos de mediação, porque a todo tempo nós temos que estar aberto para o novo, nós nunca, de certa forma, nós nunca estamos acabados, né? Nós estamos em construção. Mesmo se você tem um mestrado, um doutorado, mesmo se você é PhD, mas nós temos que estar aberto aos novos conhecimentos, né? Nós nunca estamos acabados, nós somos seres inacabados e nós aprendemos constantemente. Então, é interessante, né, perceber isso, perceber as pessoas, os alunos.
e, de certa forma, perceber principalmente as especificidades desses alunos. E isso é uma coisa que você que vai ser, né, que está aqui para ser formado como educador, educadora do campo, tem que ter muito cuidado com isso. Né? Tem que estar aberto a essa curiosidade de conhecer o outro, de conhecer a especificidade do outro. É isso? Então, ao nascer, o indivíduo, né, da espécie Homo sapiens, de certa forma, ele é dotado de quê? De linguagem, inteligência, a postura, né? E nenhuma dessas características se desenvolve naturalmente. Precisamos dos estímulos do meio, né, para que cada uma delas seja utilizada, né, desenvolvida e lapidada. Então, educanda, nós chegamos aqui, né, onde nós vamos refletir a influência do meio na vida humana. Socialização, né, e o aprendizado das atitudes sociais. Exemplo, crianças selvagens e meninos lobos. Já ouviu falar? Anote aí no seu caderno de anotações e pesquise. Faça uma pesquisa sobre crianças selvagens e meninos lobos. Aqui cabe a gente refletir, por exemplo, veja, como seria você se você não tivesse sido criado por uma família de pessoas que vivem em sociedade? Já imaginou se você fosse criado em uma caverna, preso, deitado, comendo pão e bebendo água durante 30 anos, sem falar com ninguém? Foi isso que aconteceu, né, com Kaspar Hauser. Kaspar Hauser é um filme, né, o Enigma de Kaspar Hauser. E aí, nesta unidade, você vai ver no mapa de atividades que eu indico esse filme para você assistir. No finalzinho dessa aula, daqui a pouco, eu vou mostrar aqui, né, um pouco das características, né, desse filme. Então, o meio é muito importante para que nós, seres humanos, nos desenvolvemos, né? E os processos de socialização modelam nossa forma de perceber o mundo e agir em cada situação. Dando continuidade, né? A vida em sociedade exige o desenvolvimento de capacidades como inteligência, comunicação e cooperação. Para exercitar essas capacidades, precisamos de modelos, exemplos que podem ser seguidos. A cultura é exatamente esse modelo. Por isso que eu coloquei aqui o exemplo, gente, do filme O Enigma de Kaspar Hauser. Assista, você vai gostar muito. Eu já assisti 3 vezes. Gente, como nós concluímos aqui, né, brevemente a gente refletiu essa dimensão cultural humana, então eu pergunto, gente, qual a importância da cultura para nós seres humanos? Tá bom? Fica a reflexão. Então, eu vou colocar aqui, brevemente, para vocês verem, né, quando vocês forem pesquisar, um pouco sobre o Kaspar Hauser. Deixa eu só abrir aqui um pouco. Procurem entender, procurem assistir, gente, vocês vão gostar. Você vai gostar de assistir. É uma história interessante para a gente refletir essa dimensão cultural humana. Só um pouquinho aqui. Uma pessoa importante. Estamos diante de um monstro. Logo se percebeu que Kaspar Hauser não sabia de fato todos os aspectos da comunicação humana. Kaspar não sabia falar e nem entender aquilo que todos diziam. Não conhecia o significado das expressões e nem dos gestos humanos. A única coisa que se pôde compreender da realidade de Kaspar Hauser era que o garoto se sentia mais livre e confortável quando estava dentro de um quarto fechado. Mas uma coisa deve ser levada em consideração aqui. O fato de Kaspar Hauser ter aparecido de repente em uma cidadezinha da Alemanha fez com que chamasse a atenção de todas as pessoas e autoridades do local. O garoto parecia um... Pronto. Agora cabe você ir lá pesquisar Kaspar Hauser, né? A história do garoto que foi criado, né, longe da socialização humana. Então,
Desejo bons estudos, boas leituras. Nos encontramos no chat Diálogo Vivo. Participe do Fórum Dialogicidade e do Fórum Resenha Acadêmica. Até a aula 2. Vou desligar aqui.